Olá, hoje vou estar falando sobre doenças que afetam o sistema reprodutor masculino e feminino. As doenças sexualmente transmissíveis são as mais comuns. Elas são mais conhecidas também como doenças venéreas. São infecções através de contato direto ou por compartilhamento de utensílios íntimos. Os vírus, bactérias ou fungos se manifestam através de feridas, verrugas, bolhas e corrimentos. As DSTs elas podem ser tratadas facilmente ou não, depende do caso. As mulheres elas têm que tomar bastante cuidado nesse ponto de tratamento, porque nem sempre pode ser detectado os sintomas, porque em alguns casos as mulheres não têm melhoras na ferida. Quando uma pessoa é contaminada pelo vírus da HIV, ela fica propícia a vários tipos de doenças de infecção, porque ela perde toda a imunidade do seu corpo. Assim, ela ganha várias doenças oportunistas ou até mesmo câncer, e isso poderia levar até a morte. A tricomaníase é uma doença causada por um protozoário, onde a mulher sente no útero, no colo do útero, na vagina e na uretra, e no homem no pênis. Os sintomas é dor durante o ato sexual e ardência, dor na hora de urinar e coceira nos órgãos. O tratamento é a partir de remédios antibióticos. E em alguns casos, as pessoas não conseguem sentir alteração no organismo. É uma doença de 4 estágios que afeta todo o organismo e que evolui de forma lenta, assim tendo períodos de manifestações, períodos sem manifestação. Ou seja, é uma doença que vai e volta. Ela também é conhecida como sífilis, e quando passado de mãe para feto, é conhecida chamada, no caso, de sífilis congenital. O chato é um parasita que também é conhecido como piolho caranguejo, piolho ladro. É um inseto, né? É um parasita, onde o homem, o ser humano, é o único portador, ou seja, é o único hospedeiro desse parasita. É um parasita que se alimenta de sangue. E ele pode dar feridas, né, devido à coceira, porque é como se fosse um piolho da cabeça, só que ao contrário, é um piolho que dá no órgão sexual, né? Onde com as feridas ele afeta bastante assim o sistema reprodutor. Ele também proporciona também a pegar outros tipos de doenças, já que ele dá feridas nos órgãos reprodutores. É um inseto que, para você ter a recuperação, você precisa ter aquele costume de higienizar. Ou seja, evitar, né, além de usar camisinha, você deve, vamos dizer assim, raspar o seu órgão sexual. Outros tipos de doenças, nós temos também a hidrócele, que é uma doença que dá com acúmulo de líquido no escroto envolvendo os testículos, onde é uma doença indolor e não é maligna e pode ser curada através de cirurgias, pois fica um inchaço muito grande na área ali do testículo, fica bem grande mesmo. E ela pode se manifestar ou no nascimento, ou ela pode se evoluir durante o seu desenvolvimento. O câncer endométrio ou corpo do útero é uma doença causada pelo desequilíbrio hormonal devido à obesidade da pele, menopausa, diabetes, pressão alta. É uma doença também que pode ser causada por uso inadequado de terapias hormonais contra a menopausa. No caso do câncer de ovário, o fator hereditário é bastante determinante. E também o câncer de ovário ele pode vir através da mulher quando ela não engravida e tenta vários tratamentos para engravidar. Isso aumenta bastante o risco de ter câncer
no ovário. Chamamos de método contraceptivo ou método anticoncepcional toda ação cujo o objetivo é diminuir ou acabar com as chances de gravidez. A gente vai citar os mais usados ou os que mais dão certo e tal. Para o homem só existe dois que realmente funcionam, que é a camisinha e a vasectomia. Deixando bem claro que a camisinha é o único método que previne doenças. As doenças sexualmente transmitíveis, elas são prevenidas pela camisinha, mas os métodos anticoncepcionais são mais para a gravidez mesmo. Para a mulher existe a camisinha feminina, que é a mesma coisa que a camisinha, só que para mulher. Tem o diafragma, que é uma cúpula de silicone que é colocada na vagina e que impede de os espermatozoides chegarem no óvulo. Tem a esponja vaginal, que é praticamente a mesma coisa que o diafragma, só que não existe tamanho diferenciado, ao contrário do diafragma, e funciona melhor em pessoas que nunca tiveram filhos. E ele funciona por até 30 horas e pode ser usado várias vezes nessas 30 horas. E daí, continuando, tem a pílula anticoncepcional, que é um método muito utilizado, que é uma pílula que se toma todo dia, tirando nos dias da menstruação. Algumas se tomam no dia da menstruação. Ao contrário do que muitos pensam, ele não faz mal, ele não agride. E por isso é muito utilizado e funciona bem. A mini pílula, ela, ao contrário da pílula do dia seguinte, ela tem que ser tomada todo dia. Se você parar por, fez sexo e atrasou 3 horas, mais ou menos, pra tomar a pílula, já não faz efeito. A pílula do dia seguinte, ao contrário do que muitos pensam, não é para ser tomada sempre. Ela pode ser tomada algumas vezes, muito raramente, como um método para emergências, como por exemplo quando a camisinha estoura. Só que ele agride, então não é bom ficar tomando. Não é feito para isso. Também tem o anticoncepcional injetável, que seria através de agulha e é tomado no ginecologista. É perigoso se você não for no ginecologista para tomar. Tem que ser com alguém que realmente sabe fazer. Tem a ligadura tubária. E ela é o único método que é para sempre. Você não pode mais voltar. É como a vasectomia para o homem, é a ligadura tubária para a mulher. Também existe o dispositivo intrauterino, que é um objeto em formato de T que é colocado dentro da vagina e fica lá por até 5 anos, dependendo da mulher, dependendo das circunstâncias. E também tem o DIU, que é outro método anticoncepcional, contraceptivo.